Domingo, dia 11 de fevereiro de 2018, e você teve o privilégio, não só o privilégio, mas você está tomado por grande alegria, porque neste domingo, 11 de fevereiro de 2018, você pôde almoçar com Jesus. Terminado o almoço, você pediu a conta, pagou a conta, saiu do restaurante com Jesus, caminharam em direção ao estacionamento para buscar o carro, e sem nenhum aviso, quando vocês chegaram no estacionamento, Jesus assumiu o lugar do manobrista e foi buscar o carro para você. Mudemos a cena. Não restaurante. Domingo, dia 11 de fevereiro. Jesus não está no restaurante, mas Ele está na sua casa. Ele é o convidado para o almoço na sua casa e você fica se perguntando, será que Ele vai gostar da minha comida? Vai gostar da refeição que eu preparei? Vencida a atenção, servido o almoço. Terminado o almoço, a sobremesa é oferecida para Jesus, Ele come a sobremesa, vem o cafezinho e então, para sua surpresa, Jesus é o primeiro a levantar-se da mesa e Ele começa a retirar os pratos e a levá-los até a pia. Mas Ele não leva só até a pia, Ele se põe na pia e começa a lavar a louça, sem que você tenha chance de interrompê-lo. E ainda Ele pergunta para você, onde é que eu devo colocar o lixo? Onde eu deixo o lixo? Bem, o espanto, o inusitado destas duas cenas que eu descrevi para você, talvez seja algo próximo, mas ainda assim, menos intenso, menos forte do que aquilo que os discípulos devem ter sentido naquele banquete ao qual haviam comparecido com Jesus. Lavar os pés dos convidados era um trabalho para escravos. As pessoas que possuíam posses e convidavam amigos para um banquete deixavam à porta um escravo. E esse escravo tinha a missão, à medida que os convidados iam chegando e chegavam com os pés empoeirados, ele ali à porta com a toalha na mão, a bacia, o cântaro com água, ele ia lavando cuidadosamente, respeitosamente os pés de todos aqueles que chegavam para o banquete e adentravam a casa. Certamente era bom ser convidado para um banquete, participar de uma festividade, mas será que era bom ficar na porta, recebendo os convidados e realizando esse trabalho servil de lavar os pés daqueles que chegavam para a festa, daqueles que chegavam para o banquete? Afinal, quem é que se lembra ou sabe o nome, se lembra do rosto ou sabe o nome do manobrista que busca o carro no estacionamento? Quem se lembra? Quem é que recorda o rosto do funcionário da portaria do edifício, onde você foi para uma reunião de trabalho, para uma reunião de negócios, quem sabe? Quem sabe o nome da assistente de enfermagem que adentra o quarto no meio da madrugada para conferir se o soro continua pingando ainda? Quem é que sabe? Quem é que se lembra? Quem é que se recorda? Em tese, todos os trabalhos são iguais e dignos de louvor. Na prática, no dia a dia, naquilo que nós vivemos, na vida em sociedade, alguns trabalhos tornam aqueles que realizam estes trabalhos mais importantes ou tornam essas pessoas que realizam esses trabalhos praticamente invisíveis aos olhos das outras pessoas. É assim que funciona a nossa sociedade. Sei que posição social, advinda do exercício de uma profissão, não torna
automaticamente uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, ou o contrário, humilde, modesta. Não tem esse poder a ocupação social de conferir soberba ou modéstia a uma pessoa. É possível, nessa linha de raciocínio, que alguém ocupe uma posição de elevada respeitabilidade social, uma posição para a qual se exige elevada escolaridade, uma posição que haja elevada remuneração e ainda assim o faça com modéstia, o faça com humildade. E é possível também que uma pessoa que ocupa uma atividade de baixa remuneração, uma atividade que não exige grande habilidade ou anos de preparo, ou mesmo uma profissão na qual não exista tanta concorrência, é possível fazer isso com orgulho, é possível fazer isso com soberba. Ou seja, a posição não produz automaticamente soberba ou humildade no coração humano. Agora, para o nosso texto, a questão mais importante, a meu ver, é a seguinte: Jesus, nessa passagem, com essa atitude que ele assumiu, quando ele assumiu a posição de servo, Jesus não queria fazer uma mera inversão dos papéis, colocando como heróis as pessoas ou as posições tidas como subalternas na sociedade, aquelas que gozam de menor prestígio social, e tornando desprezíveis as posições tidas de grande valor na sociedade. A revolução de Jesus, a revolução que Jesus trouxe, a transformação que Jesus deseja realizar é muito mais profunda, ela é muito mais intensa, ou seja, Jesus queria libertar-nos para que o serviço fosse possível. E Ele queria que a motivação do serviço ou para o serviço fosse a motivação correta. E que o serviço pudesse existir independentemente da posição que se ocupa numa sociedade, do lugar na hierarquia da vida em sociedade. Ele afirma categoricamente que Ele é o Mestre, Ele não nega isso, Ele afirma que Ele é o Senhor, Ele não nega isso, mas Ele diz: eu fiz isso para exemplo, para que vocês vejam e para que vocês não esqueçam que a atitude e a oportunidade para servir devem estar sempre presentes na nossa vida. Nestes 2 primeiros meses do ano, nós temos proposto esse tema, Sementes em Suas Mãos. Trata-se de uma imagem poética muito bonita e sugestiva, para que assumamos na nossa vida aquelas atitudes que, por pequeninas que sejam, haverão de gerar frutos e frutos positivos para cada um de nós e para aqueles que convivem conosco. Essas atitudes são sementes que estão ao nosso alcance, ou seja, coisas que nós podemos realizar, coisas que nós podemos mudar. São atitudes que precisam ser semeadas para que um novo mundo possa existir ao nosso redor e possa existir a partir da nossa colaboração, a partir das nossas atitudes. 2 afirmações extraídas a partir do exemplo de Jesus, da radicalidade do gesto de Jesus, que eu quero compartilhar com você nesta manhã. A primeira delas é a semente da humildade que foi lançada por Jesus. E Ele o fez com a seguinte atitude: ninguém, pessoa alguma, é grande demais ou é importante demais que não possa curvar-se para servir o seu próximo, que não possa oferecer a sua vida em favor do seu próximo, de um serviço para ele. Veja comigo novamente na tela João 13, de 3 a 5, o que esse texto nos diz. O texto será projetado. João 13, de 3 a 5. Sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos
e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Destaco para você a expressão sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos. Jesus havia experimentado isso, ele sabia, ele conhecia isso, que o Pai confiara às suas mãos todo o poder, mãos que acalmavam tempestades, mãos que tinham o poder, ao dar graças, de multiplicar os pães, mãos que expeliam demônios, mãos que quando tocavam os enfermos, curavam, realizavam a restituição da saúde dos enfermos, mais do que isso, mãos que tinham o poder de dar vida, de ressuscitar mortos, tudo o Pai confiara às suas mãos. Mas nesse texto que nós lemos, mãos que seguravam uma bacia com água, mãos que seguravam uma toalha e tomavam os pés, num trabalho realizado por escravos, e lavavam os pés daqueles que estavam no recinto. Sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, sabendo que ele viera de Deus, voltava para Deus. Jesus se despiu da sua vestimenta, se cingiu com uma toalha, ou seja, como um escravo se vestia, como um escravo se apresentava. Agora, veja comigo, conserve essa imagem de Jesus cingido com uma toalha, ou seja, vestido como um escravo, e veja a descrição belíssima que o Salmo 104 faz de Deus, de como Deus se veste, quais são as vestimentas de Deus. Salmo 104, versículos 1, 2 e 3, partes desses versículos estão na projeção. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto como de um manto, coberto de luz como de um manto, tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Mas no Seu Filho, Cristo Jesus, Deus se despiu de toda a sua glória e vestiu-se, não com um manto de luz, mas com uma toalha na posição de um servo. Jesus nos ensina com isso, que ninguém é grande demais, ninguém é importante demais que não possa curvar-se para servir o seu próximo. Ninguém é importante demais que não possa curvar-se para lançar esta semente preciosa que é a semente da humildade. Entretanto, o que nos impede, muitas vezes, de servir aos outros, não é a posição social que nós ocupamos, é a posição que o orgulho, que a vaidade ocupam no nosso coração. É o espaço que o orgulho toma dentro de nós, fazendo com que nós só nos preocupemos conosco, que só olhemos para a nossa própria vida, ou seja, se o orgulho ocupa o centro da nossa vida, não haverá espaço para o outro, não haverá espaço para o serviço, não haverá espaço para a humildade. E quando realizamos alguma coisa, se não houver o reconhecimento, se não recebemos os aplausos, se não formos elogiados, nós vamos nos revoltar. Servi, ajudei, não fui elogiado, não fui aplaudido, a nossa alma começa a definhar, nós adoecemos e o serviço que nós realizamos não glorifica a Deus e produz mal-estar na nossa vida. Mas, desde que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, o mestre dos mestres tomou uma bacia, cingiu-se como um servo e lavou os pés dos seus discípulos, pessoa alguma deve se considerar importante demais para recusar uma oportunidade de servir o seu próximo. Segundo, a semente da consideração ao próximo. Se de um lado da questão,
nós temos o fato que muitas pessoas não servem, não ajudam o seu próximo porque consideram a si mesmas como importantes demais. O outro lado da moeda é o seguinte: muitas vezes nós abrimos mão da oportunidade de ajudar o outro, de servir o outro, porque nós o consideramos indigno, porque nós consideramos que ele não é merecedor do nosso cuidado, não é merecedor do nosso serviço, não é merecedor da nossa ajuda. Esse é um outro lado da questão, uma outra razão que nos impede de servir. Consideramos algumas pessoas como indignas de serem ajudadas. Servir pessoas necessitadas quase sempre traz conforto imediato para a nossa vida. Servir pessoas teimosas, como Pedro, no texto que nós lemos, servir pessoas como Pedro talvez seja desgastante, mas não é de todo ruim, completamente ruim. Mas pense comigo, e lavar os pés do traidor? E lavar os pés de uma pessoa como Judas Iscariotes, o traidor? Aquele que, com os pés lavados, tomaria o caminho em direção aos sacerdotes e escribas, não muito tempo depois. Com os pés lavados por Cristo, ele procuraria aqueles para os quais ele venderia Cristo por 30 moedas de prata. Quem é que assumiria esse trabalho de lavar os pés de um traidor como Judas Iscariotes? Jesus lavou. Isso significa que servir a partir do modelo de Jesus é servir de coração aberto. É servir sem pensar na recompensa, é servir a todas as pessoas sem distinção, é servir as pessoas não pelo mérito, mas pelo serviço em si mesmo, é estar sujeito à incompreensão. Ele pergunta aos discípulos: compreendeis o que vos fiz? Nós prosseguimos na leitura do Evangelho e é claro que eles não haviam entendido, porque eles insistiriam na discussão sobre quem era o maior entre eles, quem deveria ocupar no reino o lugar de destaque. Servir é muitas vezes estar sujeito à frustração de ver aquele que é servido recusar o amor que é oferecido, como Judas recusou o amor oferecido por Jesus. Neste texto, entretanto, a ingratidão de Judas, a incompreensão dos discípulos, são uma espécie de nota de passagem, de nota de rodapé. A traição é uma sombra lançada nesse texto, é verdade, mas nesse texto prevalece a luz que vence as trevas, ou seja, o amor de Jesus oferecido a todas as pessoas, sem qualquer distinção. Servir é bonito, servir é louvável, servir é necessário, mas servir é difícil. Servir como Jesus serviu é impossível sem que uma transformação verdadeira ocorra no nosso coração, ocorra na nossa alma, sem que uma mudança interior tenha lugar na nossa vida. Que mudança é essa? A humildade. Sem que nós tenhamos a humildade, sem ela, ninguém consegue servir com integridade, com autenticidade, com liberdade. Muitas vezes se servirá por constrangimento, muitas vezes serviremos porque nos sentiremos acuados, pressionados a fazer isso, porque parece ser a coisa certa, mas não nos sentiremos livres para servir. É preciso que haja a humildade. Sem a humildade, o serviço é um fardo. O serviço nunca é experimentado como uma alegria, mas que humildade é essa? É o banho dado pela palavra de Deus. Palavra de Deus que nos banha com a graça que vem de Deus, remove de nós o orgulho, a vaidade, a soberba,
essa doença terrível que é só nos preocuparmos conosco, só olharmos para nós mesmos, para a nossa própria vida. Esse banho nas águas da graça remove a sujeira, por exemplo, das falsas percepções, das distorções que nós nutrimos a nosso respeito e que vão se acumulando na nossa vida com o passar do tempo. Quem está limpo porque banhou-se nas águas da graça pode chegar, talvez em algum momento da sua vida, a dizer, como disse o apóstolo Paulo: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, não sou menos, não sou mais, mas sou, e se sou alguma coisa, sou pela graça de Deus. A humildade ensina que ninguém é importante demais que não possa servir o seu próximo, que não possa glorificar a Deus por meio do serviço, e que não existe nenhuma pessoa neste mundo indigna que não seja merecedora da oportunidade do serviço. Termino a nossa meditação pedindo a sua atenção para o último versículo do texto que lemos, João 13:17. O texto será projetado. Ele diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Camilo de Leles foi um religioso católico, nasceu em 1550, mas antes de se tornar um religioso, de ingressar na carreira religiosa, ele havia sido soldado. E ele serviu e lutou como soldado no exército, mas aos 25 anos de idade, por conta de um ferimento, ele havia sido afastado do exército no qual ele servia. Estava trabalhando como pedreiro num convento e ali ele ouviu o Evangelho. E ouvindo o Evangelho, uma mudança se processou no seu coração. Em seguida, ele foi encaminhado para um hospital para tratar a ferida que ele tinha na perna, e nesse hospital ele ficou comovido com a situação dos doentes, e ele resolveu então dedicar toda a sua vida a servir as pessoas doentes e deu início a um movimento chamado Camiliano, que até hoje mantém hospitais e atividades no campo da saúde. Por que lembrá-lo? Porque há um episódio na vida de Camilo que ilustra muito bem essa motivação correta para servir o próximo. Que episódio é esse? Conta-se que, certa ocasião, ele estava fazendo curativos num homem que tinha um ferimento repugnante, cheirava mal, havia sido dispensado por outros servidores da saúde, mas ele assumiu e cuidava daquele homem com todo carinho, quando um funcionário foi até ele e lhe disse que o cardeal estava no hospital. E o cardeal desejava falar com ele imediatamente, pois tinha pouco tempo, em seguida iria para outra reunião. E Camilo, com toda a paciência, voltou-se para a pessoa que lhe trazia o recado e deu a seguinte resposta: ide e dizei a vossa eminência reverendíssima, o cardeal, que eu estou ocupado com o nosso Senhor Jesus Cristo, e assim que eu tiver terminado, eu vou atendê-lo. Estou ocupado servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Veja comigo essa afirmação feita pelo missionário Albert Schweitzer. O texto está na tela. As únicas pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam a servir. Quando você lança a semente da humildade, quando você se lança ao solo para servir o próximo, esse milagre acontece. Nasce uma árvore que se torna frondosa, e essa árvore produz, dentre os muitos frutos, esse fruto que se chama felicidade. Amém.